Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. Olha só, neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre 3 domínios morfoclimáticos. Quais são eles? Chamada Mata de Araucárias, ou Mata dos Pinhais, o domínio dos mares de morros com a vegetação de Mata Atlântica e também as pradarias com a vegetação de pampas. Além disso, a gente vai falar um pouco sobre 2 faixas de transição, a primeira a zona dos cocais e a segunda um outro ecótono, que é o Pantanal mato-grossense. E ao final a gente vai falar um pouco sobre a degradação ambiental dos domínios morfoclimáticos brasileiros de forma geral. Combinado? Dá uma olhada primeiro nesse mapa sobre os climas do Brasil. Até porque a principal característica de um domínio morfoclimático, muitas vezes, é a sua vegetação. Claro que engloba também relevo, solos, estrutura geológica, vários outros aspectos físicos. Mas, em se tratando da vegetação, ela é um reflexo, geralmente, do clima de um lugar. Dito isto, vamos lembrar o seguinte: o Brasil possui como climas mais importantes esse aqui, número 1, que é o clima equatorial, pegando a região norte do Brasil, sobretudo. O clima número 2 é o chamado semiárido. O 3 na região mais central do país, tropical semiúmido, ou tropical típico, ou tropical continental. 4, temos o clima aqui subtropical. E o 5, pegando boa parte do litoral brasileiro, o clima tropical litorâneo, ou tropical atlântico, ou tropical úmido. Esses 3 nomes fazem referência ao mesmo tipo de clima. Até aí tranquilo? Por que eu estou mostrando esse mapa com os climas? Para dizer o seguinte: repare que o número 1 aqui se refere, nesse mapa, à floresta amazônica, mas não é o foco desse vídeo. Temos aqui o número 2, olha só, o clima semiárido, aqui com o domínio das caatingas, ou da caatinga. O 3 aqui, que é o tropical semiúmido, com o cerrado. Agora preste atenção no seguinte: nesse clima aqui 5, tropical úmido, nós temos aqui, nesse mapa, representado pelo número 6, o domínio dos mares de morros, cuja vegetação mais importante é a chamada Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta que já foi intensamente desmatada, praticamente ali desde o início da colonização portuguesa no Brasil, com a extração do pau-brasil, depois ciclo da cana-de-açúcar, o crescimento também de cidades, estabelecimento de rodovias, expansão do café. Então, à medida que o Brasil foi sendo ocupado economicamente e povoado a partir da colonização portuguesa, essa vegetação de Mata Atlântica ela sofreu bastante degradação. Então, nós temos aí, por exemplo, grupos que falam em um restante de apenas 10% de Mata Atlântica original no Brasil, outros são mais pessimistas e falam em apenas 5%. O fato é que é um dos domínios cuja vegetação foi uma das mais degradadas até hoje na história do nosso país. E a gente tem que lembrar o seguinte: a Mata Atlântica ela era uma floresta bastante densa, também bastante higrófila, adaptada ao excesso de umidade, com uma grande biodiversidade, tá certo? Uma floresta também latifoliada, com folhas largas perene, que é verde o ano todo, ok? E agora a gente vai pensar um pouco nesses 2 domínios aqui, o 4 e o 5. Repare que esses 2 domínios, eles estão presentes no clima aqui subtropical. A diferença, pessoal, é porque o 4, nós estamos falando do domínio da Mata dos Pinhais ou Mata das Araucárias, pegando sobretudo as regiões mais serranas do chamado Planalto Meridional, que se localiza sobretudo na região sul do país. Então, uma vegetação bem comum, claro que já foi intensamente também degradada para a fabricação de móveis, a retirada também para a expansão da agropecuária, expansão da urbanização. Então, também resta relativamente muito pouco de domínio de Mata dos Pinhais original no território brasileiro. Além disso, a gente pode lembrar também que essa Mata de Araucárias ela possui um pinheiro, que é o pinheiro do Paraná. Fora isso, a gente tem que lembrar também que esse pinheiro ele tem como característica a sua folha aciculifoliada, que diferentemente da latifoliada da floresta equatorial amazônica e da Mata Atlântica, no domínio dos mares de morros, que são folhas largas, grandes, a aciculifoliada aqui no 4, nas araucárias, tem aquele formato de agulha, lembrando aquela folha de pinheiro que vocês podem conhecer, já ter visto em algum local, é fininha no formato de agulha. Tranquilo?
E, por fim, a gente vai lembrar aqui do chamado domínio das pradarias, que a gente conhece também com o nome de vegetação ali de pampas ou campos sulinos. Típico aqui do Rio Grande do Sul, mas também pode ser encontrado em países vizinhos, como o próprio Uruguai e a Argentina também. A gente sabe que é uma vegetação mais herbácea, ou seja, uma vegetação mais rasteira. Inclusive, muitas vezes você tem um relevo de coxilhas, que são umas colinas mais suaves, e aí que são recobertas por essa vegetação de gramíneas e que se tornam até uma pastagem natural para a criação de gado bovino de forma extensiva, ou seja, o gado criado solto ali na pastagem. Por isso que a região sul, e principalmente o Rio Grande do Sul, é famoso ali por essa questão da criação desse tipo de animal. O Uruguai também tem uma tradição muito grande e a própria Argentina. Inclusive esses dois países que eu citei, juntamente com o estado do Rio Grande do Sul, tem uma tradição muito forte do churrasco. Isso se deve muito a essa questão da criação de gado, sobretudo esse gado bovino de forma extensiva que eu falei há pouco. Bom, mas é interessante destacar que, independente disso, todos esses domínios aqui sofrem com algum grau de degradação. Então, por exemplo, o domínio amazônico vem sofrendo muito nos últimos anos com a questão da extração ilegal de madeira, a questão também do garimpo irregular, a extração mineral de grande porte que pode contaminar ali solos, destruir ali paisagens e tudo mais. Tem a questão da construção de grandes hidrelétricas, como Belo Monte, Jirau, Santo Antônio. Isso cresceu muito também de uns 20 anos para cá. Então, essas são atividades e, claro, não podemos esquecer, na floresta amazônica, do avanço da fronteira agropecuária, principalmente o avanço da plantação de soja e a criação também de pastagens para gado também bovino, extensivo, e a carne é muito voltada para exportação. Uma parte também abastece o mercado interno. O Cerrado de número 3 também sofreu muito a partir de 1970 com o avanço da plantação de soja, tá certo? E aí, claro, nós temos aqui vários outros domínios, falei já da degradação também das araucárias, dos mares de morros, da própria aqui pradaria. Agora, a gente não pode esquecer que a gente combinou no início do vídeo que a gente iria falar sobre dois ecótonos, faixas de transição. A primeira delas é essa daqui, que eu vou fazer aqui alguns círculos, representando a chamada mata ou zona dos cocais, que é uma faixa de transição entre a caatinga, o cerrado e a floresta amazônica. Pega principalmente o chamado ali meio norte, que é uma sub-região da região nordeste, e sobretudo dois estados, o Maranhão e o estado do Piauí. Característica principal, por isso o nome zona ou mata dos cocais, nós temos palmeiras, como a carnaúba, como o buriti, mas também muito o babaçu. Então, pelo formato ali dos cocos, né, como a gente fala, essa questão ali do fruto ali dessas palmeiras, a ideia de mata ou zona dos cocais. Também vem sofrendo uma forte degradação nos últimos anos, já no passado foi responsável por grandes fortunas, principalmente a cera de carnaúba em estados como Ceará, Maranhão, só que aí perdeu muita força e aí já estão desmatando muito para o avanço de outras atividades, principalmente a agropecuária. E aí outro ecótono muito importante para a gente, pegando aqui o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, que é o velho e bom Pantanal Mato-Grossense, região que nos últimos anos cresceu muito a pecuária extensiva. Os incêndios também têm ameaçado muito essa vegetação, que é um verdadeiro santuário de biodiversidade, conhecido internacionalmente. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.